Eu não posso cair e eu não posso fracassar, porque existem pessoas que dependem de mim, pessoas que eu amo, que se eu cair, essas pessoas vão cair também. E às vezes a gente fica com medo não por causa de nós, mas por causa daquelas pessoas que Deus confiou em nossas mãos. É isso que Davi está enfrentando aqui. Havia uma família, havia um reino que havia confiado nele. E ele não poderia cair e fracassar, porque senão toda aquela nação cairia e fracassava. Muitas pessoas estão em depressão e angústia, estão enfrentando esse momento e não podem, não conseguem se libertar ou não conseguem expor para fora esse sentimento de fraqueza, exatamente por isso, porque tem medo de que os seus familiares percam a confiança que tem nele. E talvez você que está me ouvindo nesse exato momento, você ainda não deu certo no projeto que você está tentando, porque você não acredita no seu sonho. Porque lá no seu inconsciente você ouve palavras de pessoas que você amava, que dizia não vai dar certo, você vai fracassar, você não vai ser ninguém na vida. Mas hoje, em nome de Jesus, através dessa palavra, Deus está te libertando dessas amarras que foram ditas para você, que pegaram no seu inconsciente e acabaram limitando o potencial que você tem para se desenvolver como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Que nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, você possa entender que o mundo pode falar palavras ruins contra você, mas o que importa é a última palavra que Deus dá a seu respeito. Já se sentiu em algum momento perseguido por alguém? Alguém já tirou a sua paz a ponto de você não conseguir dormir porque você fica pensando e remoendo naquilo que aquela outra pessoa está fazendo? Você já esteve numa situação onde você clama por socorro, mas o que você encontra são apenas os seus inimigos que estão à sua volta tentando te derrubar? É esse exatamente o contexto de Davi nesse exato momento no Salmo de número 12. O Salmo de número 12 vai expressar esse momento aonde Davi está clamando pedindo socorro em relação para Deus, em relação daquelas pessoas que estão lhe perseguindo. E isso é exemplar também para a nossa vida, porque nós, por várias vezes, passamos por essas situações onde nós nos sentimos perseguidos. E essas perseguições vêm geralmente de pessoas que têm ciúmes, inveja, pessoas que são incrédulas, pessoas que traem a nossa confiança. São pessoas de vários tipos. Não é porque a pessoa é de um determinado cargo social, de uma determinada posição, que ela não vai te trair ou ela não vai te perseguir. Eu encontro casos de pessoas que são presidentes de grandes empresas que perseguem um trabalhador comum porque tem ciúme dele. E vai saber como é que funciona a mente humana, por que uma pessoa que aparentemente tem tudo persegue uma outra pessoa que aparentemente não tem nada. São essas complexidades da vida que aparecem aqui no Salmo de número 12. E é isso que nós vamos tentar entender ao longo da leitura. Por isso que eu convido você para nós lermos o primeiro verso do Salmo de número 12, que vai dizer o seguinte: esse é um pedido de socorro de Davi. Ele já começa clamando, tamanho o seu desespero, tamanho a sua dor diante daquele momento. E ele diz o seguinte: salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Nesse pedido de socorro, eu gostaria que você percebesse algumas coisas que às vezes passa desapercebido no Salmo. A primeira questão é que dá-se a entender que existia ou existe um grupo de pessoas por detrás de Davi que estavam necessitando da sua proteção. Se Davi falhasse naquele exato momento, ele não falharia apenas consigo mesmo,
mas pessoas que dependiam dele falhariam porque ele não foi forte. Talvez essa palavra não faça muito sentido para você que é solteiro, que vive a sua vida nas baladas e de festa em festa, mas essa palavra tem um poder muito grande, um peso muito grande para aquele que é pai de família, para aquela mulher que é mãe de família, para pessoas que, quando ela olha à volta, ela pensa: eu não posso cair e eu não posso fracassar porque existem pessoas que dependem de mim, pessoas que eu amo, que se eu cair, essas pessoas vão cair também. Assim é a nossa vida quando a gente vai se tornando mais velho, a gente fica com pessoas ao nosso redor que dependem constantemente de nós. E às vezes a gente fica com medo não por causa de nós, mas por causa daquelas pessoas que Deus confiou em nossas mãos. Seja um marido, seja a esposa, seja um filho, uma filha, ou até mesmo um neto ou uma neta. Por isso que quando eles adoecem ou acontece alguma coisa com uma pessoa que depende diretamente de nós, o nosso coração fica muito aflito. E é isso que Davi está enfrentando aqui. Havia uma família, havia um reino que havia confiado nele. E ele não poderia cair e fracassar, porque senão toda aquela nação cairia e fracassava. Muitas pessoas estão em depressão e angústia, estão enfrentando esse momento e não podem, não conseguem se libertar ou não conseguem expor para fora esse sentimento de fraqueza, exatamente por isso, porque tem medo de que os seus familiares percam a confiança que têm nele. Até mesmo jovens que estão passando por uma grande angústia, depressão ou uma pressão por fazer uma faculdade, entrar em medicina, às vezes encontram nessa mesma situação. Eu não posso fracassar aqui, porque senão vou decepcionar o meu pai, decepcionar a minha mãe. Davi também estava passando por isso é muito claro aqui. E aí eu encontro um ponto-chave na vida de Davi que pode exemplificar também para nós, que é o seu pedido de socorro. Davi está pedindo socorro para alguém e ele clama para o Senhor. Na versão da Almeida diz: salva-nos, Senhor. Na versão de Jerusalém, o texto vai dizer: socorro, Yahvé. Por quê? Porque não há mais homem fiel, não existem mais homens bons, não existem mais pessoas que estão preocupadas com o meu dia a dia ou que possam me fazer bondade. São poucos aqueles que são os filhos de Adão, são poucos aqueles que são filhos dos homens. Do nosso lado, temos apenas pessoas que são más, pessoas que são ruins, pessoas que desejam a nossa morte. E aí o verso 2, ele vai dar essa ênfase de uma maneira um pouco mais profunda, onde ele diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeios e coração dobrado. Nesse verso 2, tem uma questão que eu gosto que é interessante nós chamarmos a atenção, que é o reconhecimento de Davi que as pessoas mentem. Aqui eu acho interessante isso, e ele estava enfrentando isso na sua pele, que as pessoas que estavam estavam à sua volta, estavam com grande possibilidade de estar mentindo para ele. Isso revela para o nosso cotidiano e nos alerta para nós não sermos simplistas e para nós não sermos pessoas inocentes em relação ao nosso próximo. Tem pessoas que estão ao nosso redor que têm um rosto amigável, mas essa pessoa tem o interesse de te enganar, de fragilizar a sua vida, de fazer com que você seja passado para trás. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de políticos, eu não estou falando apenas de vendedores, eu estou falando também de pessoas que aparentemente não vão ganhar nada caso a gente fracasse. Mas Davi reconhecia: estou cercado de pessoas mentirosas, inclusive pessoas que eram próximas a ele. Quando nós olhamos aos salmos anteriores, nós percebemos que o seu próprio filho, Absalão,
que era um dos seus filhos mais velhos, lhe mentia constantemente para tentar roubar o seu trono. Isso alerta para você que está me ouvindo para não confiar demais naquele parente, naquele tio, naquele primo. Ah, eu vou fazer um negócio com você, mas é porque você é meu primo, é porque você é meu sobrinho, é porque você é meu parente. Cuidado também com essas pessoas, porque estamos cercados de pessoas com lábios mentirosos. Saiba disso. Estão tentando te enganar. Cuidado para você não depositar as suas esperanças de uma maneira muito clara na vida de qualquer pessoa. Verso de número 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros, e a língua que fala soberbamente. Nesse verso 3, eu encontro aqui um ponto de inflexão, de mudança de tom. Por quê? Porque aparentemente, quando nós lemos o Salmo 1, o versículo 1 e o 2, podemos entender, bom, se estamos cercados de pessoas mentirosas e todo mundo faz, eu posso fazer também. Se todo mundo está mentindo, eu posso mentir também. E aí vem aquela palavra da sua mãe: você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer e não terei punição. Terá sim. A palavra do Senhor diz no verso de número 3 que o Senhor, que Yahvé, vai cortar a língua de todos aqueles que são lisonjeiros. O que é uma lisonja? Lisonja não é apenas um elogio. A lisonja é quando você fala com a pretensa ideia de palavras bonitas, mas tentando enganar e tentando fazer com que aquela pessoa fracasse e caia. Isso é palavra de lisonja, palavra mentirosa, que vai complementar aquilo que nós estávamos falando nos dois versos anteriores. Pessoas que estão usando palavras doces para tentar enganar. Não faça isso, por quê? Porque Deus vai punir essas pessoas. Como? Pegando a língua e cortando a língua dessas pessoas que fala de uma maneira soberba. Cuidado para que você, na ideia de seguir o caminho de que todo mundo está seguindo, você pode acabar entrando num campo de punição que pode ser punido por Deus. É semelhante àquela moça, que eu já citei o caso dela aqui, eu vou falar novamente. Ela estava no estádio de futebol e todo o grupo da torcida estava xingando o goleiro com insultos racistas e ela também entra na onda e xinga o rapaz, xinga o goleiro. E naquela hora que ela estava xingando, veio a câmera e focou nela. E todo o Brasil viu claramente ela falando uma palavra de ofensa racista contra o goleiro. O que aconteceu? Perseguiram ela, queimaram sua casa e até hoje ela está passando por problemas depressivos, angústias e nunca mais conseguiu trabalhar e recuperar sua vida. Uma moça que tinha um futuro brilhante pela frente, por ser levado na onda das pessoas, acabou tendo uma grande punição. Carl Gustav Jung, ele vai dizer o seguinte, que as grandes concentrações de massa, seja de passeatas, movimentos políticos ou grupos religiosos, tendem sempre a despertar o pior do ser humano. É como se você olhasse para um grupo de 1000 pessoas. A média daquelas 1000 pessoas, de acordo com Jung, será a partir do nível mais raso. E se esse número vai aumentando, se escalonando, colocando 10.000, 20.000, 100.000 pessoas, a tendência do nível ser mais baixo é grande demais. Isso é expresso, por exemplo, na música, na cultura e assim por diante. Porque é só você observar bem, quando você pega uma cultura em massa, como a música, você pega a música que todo mundo está ouvindo. É a música mais inteligente, a mais intelectual e a mais boa de se ouvir, agradável? Não. É a música mais pobre de letra
e de harmonia, de tudo possível. Por quê? Porque a média, de acordo com Jung, é sempre nivelado por baixo. Por isso que haver uma seletividade com quem você anda é um elemento fundamental para que você se desenvolva enquanto ser humano. Essa não é uma palavra de coach, onde ele vai dizer você é a média daquelas pessoas que você anda. Não, isso não é uma palavra apenas de coach. Isso tem uma explicação psicológica por detrás, e essa explicação está pautada muito na ideia do inconsciente coletivo, e aí está presente no meu livro, O Deus de Jung. Se você não entende esse conceito, só leia este livro que você vai entender. Então, só retomando, e já para finalizar esse termo aqui do que nós estávamos falando, pense bem com quem você anda, com quem está do seu lado, quais são as pessoas que caminham com você. Busque sempre estar com pessoas que você admire, e isso vale muito para a igreja também. Verso de número 4 do Salmo de número 12, o texto vai dizer: Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Estes que estão aqui, no caso, os inimigos de Davi, eles ficam numa posição confortável a ponto de dizer que eles acabam saindo vencedores dessa disputa. Algo interessante que nós vemos aqui nesse verso de número 4 é sobre o poder que a língua traz. A língua, a fala, ela traz um poder muito grande, e isso complementa o que nós estávamos falando até aqui, que ela tem o poder de erguer alguma pessoa, como ela também tem o poder de derrubar e fazer com que uma pessoa caia. Esse é o poder que uma língua tem. E talvez você que está me ouvindo nesse exato momento, você ainda não deu certo no projeto que você está tentando, porque você não acredita no seu sonho. Porque lá no seu inconsciente você ouve palavras de pessoas que você amava, que dizia não vai dar certo, você vai fracassar, você não vai ser ninguém na vida. Mas hoje, em nome de Jesus, através dessa palavra, Deus está te libertando dessas amarras que foram ditas para você, que pegaram no seu inconsciente e acabaram limitando o potencial que você tem para se desenvolver como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Que nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, você possa entender que o mundo pode falar palavras ruins contra você, mas o que importa é a última palavra que Deus dá a seu respeito. E é isso que Davi estava dizendo. Senhor, os filhos dos homens são todas pessoas que falam maldição. Mas essas pessoas não ficaram impunes, e eu sei que no momento certo o Senhor vai vir e ouvir a minha dor, ouvir o meu clamor e vai me sustentar, vai me tirar dessa situação. Verso de número 5. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora. Diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. Essa é uma palavra de esperança que o salmista diz que vale para o seu tempo e vale para você também nesta tarde, neste momento. E o Senhor vai se levantar a ponto de fazer com que os justos vençam. No verso de número 5 diz o seguinte, que o Senhor vai ouvir a oração dos pobres, a opressão dos pobres. Nós dizemos na aula passada que os pobres constantemente eles estavam sendo perseguidos, e aparentemente parece que Deus não ouvia essas pessoas, esses clamores. E é como se o autor estivesse dizendo aqui também, Senhor, onde é que o Senhor está? Porque eu não estou vendo nenhuma solução acontecendo. O pobre continua sendo oprimido. Aonde é que o Senhor está? Não é que uma palavra de incredulidade, é uma palavra de constatação da realidade. Naquele momento, ele não estava vendo Deus, ele não estava sentindo Deus, e ele não sabia se Deus de fato ia se levantar, que Deus de fato ia resolver o seu problema.
Olha só o verso 5. Pela opressão dos pobres, pelos gemidos dos necessitados, me levantarei agora. Veja que o tom muda, agora é na primeira pessoa do singular. Aparentemente, pensa que é Davi que está se levantando, mas não. A parte B do verso vai dizer: eu me levantarei, diz o Senhor, diz Yahvé, porei a salvo aquele para quem eles assopram. É como se durante o salmo que estava cantando, Deus se intrometeu. Deixa que essa frase aqui foi eu que vou dizer, tá bom, Davi? E aí Deus vai dar essa palavra. Por causa do clamor dos oprimidos, eu me levantarei e vou prestar o socorro devido. Irmãos, essa palavra quem está dizendo não é o profeta, não é Davi, não é nenhuma outra pessoa, não é um dos apóstolos, é o próprio Deus. Como é que eu sei que eu vou receber essa palavra e serei vitorioso? Porque quem me prometeu é o Deus Senhor dos Exércitos. Calma, eu me levantarei, eu estou ouvindo a opressão, eu estou ouvindo o que você está sofrendo e isso não vai permanecer para sempre. Quando o povo de Israel estava no Egito, quando eles estavam lá sofrendo, eles fizeram um clamor: Deus, venha em nosso socorro e nos livre nesse exato momento. Deus entrou então naquela situação e socorreu, libertando o povo do Egito e levando-os para uma terra que mana leite e mel. Isso a gente vê constantemente acontecendo ao longo de toda a Bíblia. Isso também pode acontecer na sua vida nesta tarde, quando você clamar pela mão do Senhor para que ele te escute. Quando nós lemos o capítulo 1 de Abacuque, nós encontramos o profeta Abacuque trazendo muitas palavras. E ele se pergunta constantemente: aonde é que o Senhor está, Deus? Aonde é que o Senhor está? Onde é que está o Senhor quando nós somos perseguidos, quando os inimigos se levantam contra nós, quando as pessoas vêm contra a nossa vida? Parece que o verso de número 5 é uma resposta também àquela palavra do capítulo 1 de Abacuque. Eu estou aqui, Deus dizendo, estou presente e não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês cair na angústia e na tentação. Verso de número 7. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, o preservarás para sempre. Tu os guardarás. Guardará quem? Lembra do começo do Salmo? Que Davi estava falando no plural? Agora, no verso 7, ele está olhando para as pessoas que estavam dependendo dele. Senhor, tu os guardarás. Não é apenas uma questão de Davi se preocupar com a sua própria vida. Nós falamos aqui no começo da live que o grande problema é que tinham pessoas que dependiam de Davi. E essas pessoas estavam passando por provação também. E nesse verso, Davi está com uma esperança grande de que o Senhor vai os proteger. Então quer dizer que aquela pessoa que depende de mim, quer dizer que aquela pessoa que eu estou com medo de fracassar, porque senão essa pessoa vai cair também, eu não preciso ter esse medo porque o Senhor vai sustentar essa pessoa. Que bom, que maravilha. Isso enche o meu coração de esperança e de leveza, porque agora eu sei que a minha filha está nas mãos do Senhor, que a minha família está nas mãos do Senhor, que o meu pai e minha mãe está nas mãos do Senhor, que o Senhor vai cuidar deles, que o Senhor vai os sustentar, mesmo na minha ausência. Mesmo se um dia eu não estiver mais presente, não preciso ter medo, porque eles estão nas mãos do Senhor. Verso 7 é como se o salmista estivesse dizendo: se eu morrer nessa situação, nessa dificuldade, posso ficar tranquilo, porque Deus é o grande padrinho, Deus é o grande cuidador. A ideia do padrinho na cultura brasileira desde o começo tem a ideia de que depois que uma pessoa morrer, o padrinho ou a madrinha serão os responsáveis por cuidar daquela criança. E como havia um grande índice
de mortalidade naquela época, as pessoas morriam cedo, a função dos padrinhos elas eram muito importantes para cuidar das pessoas que ficavam. E é interessante, esses dias eu estava lendo uma passagem, é uma história, eu não sei se é verdadeira ou fictícia, mas eu achei bem interessante, que diz o seguinte, um rapaz que era filho de um amigo dele que tinha falecido, ligou para ele e fez uma pergunta: "Você pode vir aqui me ajudar a arrumar minha bicicleta?" E o rapaz foi lá na casa desse garoto e ajudou a consertar a bicicleta. E no final ele perguntou: "Como é que você sabe o meu nome? Como é que você sabia o meu número?" Aí o menino disse: "É porque meu pai, antes de morrer, ele deixou um bilhete. E o bilhete dizia o seu nome e o seu número, e dizendo: Me chame, chame esse número, chame essa pessoa quando você precisar. Sou eu em outro corpo." Eu achei isso muito forte, porque Deus fala assim também conosco. Às vezes a gente se sente sozinho quando alguém se vai da nossa família, quando alguém nos deixa, e a gente pensa que estamos sozinhos, mas Deus não nos deixa sozinho. Deus cuida de nós. Através de pessoas que a gente não imagina, através de pessoas que podem estender as mãos para nós neste momento de dificuldade. Talvez você esteja se sentindo sozinha nessa tarde, sozinho. Alguém que você ama se foi, te deixou. Deus não te deixou sozinho. Deus vai te proteger. Como Deus vai proteger o seu filho, sua filha, Deus vai proteger todos aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. É claro que essa história é uma história que nos leva a fazer muitas reflexões sobre a brevidade da vida, sobre a falta de termos pessoas que podem confiar. E isso pode, por exemplo, refletir sobre a situação do garoto que estava sozinho e encontrou auxílio e socorro num amigo de seu pai. Isso estava também, e essa reflexão pode pensar para nós em relação a este homem que achava que tinha perdido um amigo somente, mas na verdade ele tinha ganhado uma grande responsabilidade que ele não sabia que tinha. Assim também somos nós. Às vezes caem no nosso colo responsabilidades que nós não sabemos que precisávamos ter. Você que é o irmão mais velho de uma casa que o pai se foi. Caiu no seu colo uma responsabilidade que você às vezes não tinha planejado, você era jovem ainda e você teve que cuidar do seu irmãozinho mais novo. Você teve que consolá-lo quando ele estava chorando e quando a sua alma estava chorando também. Você teve que estender as suas mãos para uma outra pessoa. Talvez engolir o choro, talvez engolir a, a própria frustração diante de Deus e diante da humanidade, diante de todo mundo. Fazer um sorriso para que a outra pessoa pudesse sorrir e encontrar um pouco de conforto. Tem um vídeo, acho que vocês já viram aqui na internet também. Era um aniversário de um menino pequenininho. O menino estava cantando parabéns. E o seu irmão, mais ou menos uns 10 anos de idade, estava do lado, segurando o choro. Naquele mês, o pai tinha morrido, o pai dos dois garotos. E o menino mais velho segurou o choro naquele exato momento para ver o seu irmão mais novo sorrindo. Irmãos, isso é um sinal de maturidade muito grande. A vida é injusta. Às vezes, problemas e dificuldades vêm na nossa casa sem a gente saber por quê. E você olha para Deus e diz: por que, Senhor? Por quê? Por que que eu perdi alguém que eu amava? Por que que eu estou nessa situação? Por quê? São tantos porquês. Uma coisa eu sei, não sei as respostas, mas eu sei. O ímpio
não prevalecerá para sempre. Aqueles que nos perseguem, mesmo apesar da nossa fragilidade, esses não permanecerão. É isso que diz o Salmo de número 8, o verso de número 8 do Salmo de número 12. Os ímpios andam por toda parte, disso nós sabemos, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Ou seja, os ímpios não vão deixar de existir. Eles vão continuar aí e o mundo vai continuar tendo injustiças. Mas o Senhor nos guarda e nos preserva de todas as coisas. O grande ápice do texto, então, está nos versos 5, 6 e 7 do Salmo de número 12, onde nós encontramos exatamente isso, essa palavra de esperança para nós que estamos sofrendo algum tipo de perseguição.